hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Muito bom dia, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira, são 7h11 da manhã e quero agradecer desde já a sua audiência aí no Comando 91 e também agora no Jogo Rápido, você que está acompanhando pela Rádio NN-FM e também pelos nossos canais no YouTube, o NN Play e o NN Play Sport. Seguinte, muita coisa acontecendo nos bastidores, especialmente do time alvinegro, do Gigante de Arapiraca, ele que agora tem um novo técnico e agora visa a preparação para o jogo da próxima quarta-feira contra a equipe da Juazeirense. Quem vai trazer as informações do time alvinegro é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Tranquilo? Tô na área. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Jogo Rápido, em especial a torcida alvinegra. Técnico Raniel Ribeiro realizou treinamento ontem com portões fechados. Portões do estádio Coraci da Mata Fonseca foram fechados para o treinamento do comandante técnico alvinegro. Fez um treino técnico-tático e, evidentemente, a partir de agora, o Raniel Ribeiro começa a observar de fato os jogadores. Foi assim que ele disse na entrevista coletiva que havia recebido espécie de um relatório dos atletas, mas que precisava observar o desempenho de cada um no dia a dia. E com esses treinamentos, certamente o Raniel vai começar a observar, porque o Asa só joga dia 26, na próxima quarta-feira, às 19h30, contra a equipe da Juazeirense. O Raniel Ribeiro, comandante técnico alvinegro, também deixou nas entrelinhas que o Asa pode ir ao mercado da bola para realizar pelo menos 2 contratações. Seriam contratações pontuais, de acordo com o que ele vai observar nesse elenco alvinegro. O Asa hoje conta com 31 jogadores. São eles: os goleiros Bruno Pianissola, Flávio Henrique, Matheus e João Paulo. Os laterais Paulinho, Carlos Henrique, Charles e Gabriel. Os zagueiros Rony Lobo, Ítalo Rogério, Jean Peter Bené, Railon e Christian Luca. Os volantes Colina, Bruno Menezes, Wesley e também o Aleph e Zé Wilson. Os meias Didira, Anderson Feijão, Léo Cereja e Rafael Saião. Os atacantes Júnior Viçosa, João Gabriel, Grafite, Edilson Júnior, Flávio Souza, Tiaguinho, Kellyton e Grafite. São esses, aliás, e Cezinha, são esses os jogadores que o Asa conta no elenco. São 31 atletas. O comandante técnico alvinegro disse também que iria tentar recuperar o Júnior Viçosa para o jogo da próxima quarta-feira. O detalhe é que no treinamento de ontem, de acordo com imagens que foram publicadas no story do próprio Asa, no story oficial do Instagram do Asa, o Júnior Viçosa, durante o treinamento, ele põe a mão por trás da coxa, como se fosse adutor, alguma coisa do tipo. E aí precisa de uma informação, saber se de fato o Júnior sentiu um desconforto muscular ou foi apenas uma passagem de mão despretensiosa. Isso tem gerado, inclusive, uma certa preocupação aos torcedores alvinegros. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h15, continuando com o nosso programa. Já eu falo um pouco sobre o Asa e o que eu acho de principalmente contratar ou não contratar neste momento, porque agora nós vamos direto a Palmeira dos Índios trazer informações do tricolorido da terra Chucuru Cariri, com ele, Valmir Lopes. Bom dia para você, André Áviles, bom dia para os amigos do Jogo Rápido, na manhã desta quinta-feira, trazendo as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Equipe que trabalhou ontem à tarde na cidade de Quebrangulo, no estádio municipal Goleiro Quebrangulo. Agora pela manhã a equipe folga e somente na parte da tarde o elenco volta a trabalhar, desta feita na cidade de Major Isidoro, no sertão alagoano. O técnico Leandro Campos tem uma preocupação.
para a partida da próxima quarta-feira, dia 26 de junho, lá no Pituaçu, na cidade de Salvador, ou seja, na capital baiana. O jogador Trindade, que foi substituído na partida contra o Sergipe no último sábado aqui em Palmeira dos Índios, continua sentindo. Ele tomou uma forte pancada no joelho e com isso encontra-se entregue ao departamento médico do clube tricolorido. Naquela oportunidade, o jogador Felipe, ele que é cabeça de área, foi quem substituiu o jogador Trindade da equipe do CSE. Aliás, por falar no Trindade, é um dos jogadores ou um dos poucos atletas que jogou toda a Copa Lagoas, que jogou todo o Campeonato Alagoano e vinha se mantendo firme na Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, é um jogador muito importante e, caso não entre, fará falta ao esquema montado pelo técnico Leandro Campos, que está trabalhando a equipe do CSE na cidade de Quebrangulo e também na cidade de Major Isidoro, no sertão alagoano. Mas as boas notícias é que atletas que estiveram fora diante do Sergipe retornam à equipe do CSE, como é o caso do jogador Ramos, o próprio Thales e ainda o goleiro Pedro Campanelli, da equipe tricolorida. Hoje pela manhã vou tentar um contato ainda com a diretoria do CSE para que possa a gente apurar a questão de reforços ou não que vem para a equipe do CSE. Acredito que de 2 a 3 reforços deverão chegar à cidade de Palmeira dos Índios, principalmente nesse período em que o CSE tem para trabalhar, tem para analisar e para pensar também. E tem que pensar rápido, porque o campeonato já está chegando nessa primeira fase ao seu final, já que restam ainda 5 partidas para a equipe tricolorida e com isso o CSE precisa se reforçar ainda mais para continuar no G4 e consequentemente passar de fase na Série D. Então a expectativa é essa, é saber se a diretoria vai contratar ou não reforços para o restante e a sequência da competição. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h19, continuando com o jogo rápido desta quinta-feira, vamos trazer agora o comentário do nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, amigos da NN do Jogo Rápido, um grande abraço. O CRB tem que entrar na Série B do Campeonato Brasileiro e esse é o maior aspecto a ser observado. Acho que o time é um time competitivo, porém, quando se trata da disputa da competição, sabemos que o nível muito igual das equipes participantes promove também uma necessidade muito grande da formação de um elenco qualificado. Nós estamos falando de uma constelação, uma reunião de craques. Estamos falando de um time que possa ter peças que venham manter uma regularidade nas apresentações. E para mim é aí que tecnicamente o CRB vem esbarrando nesta dificuldade. O time em 9 rodadas somou apenas 9 pontos. É um desempenho na Série B muito diferente de outras competições que o CRB participou na temporada. O CRB tricampeão alagoano, o CRB finalista da Copa do Nordeste, um CRB na quarta fase da Copa do Brasil. E nesse aspecto é onde eu acho que a Série B tem uma característica diferente e que o CRB, com o que tem nas mãos em termos de material humano, ainda não está adaptado. Precisa ir ao mercado para buscar contratações e manter uma regularidade pela sequência da competição. É uma competição longa, é uma competição que promove partidas em um curto espaço de tempo. Exemplo, o CRB jogou no último final de semana e jogou também neste meio de semana. E assim vai ser a Série B. Vai ter uma parada, obviamente, para poder fazer ajustes, mas o CRB precisa aproveitar a abertura de janela para ir ao mercado e buscar contratações, oferecer ao técnico Daniel Paulista muito mais elementos do que aquela situação que nós constatamos na partida da decisão da Copa do Nordeste, no primeiro jogo, quando o CRB perdeu por 2-0 lá em Fortaleza, e aí acabou sendo, para mim, uma grande demonstração das limitações que o CRB tem no elenco. Por mais que exista pessoas que defendam os jogadores, ainda tem atletas machucados, um time desfalcado, mas vai ser assim durante toda a Série B. O CRB não vai poder contar apenas com os 11 que são considerados titulares e um time competitivo para a disputa de 38 rodadas. Vai ter motivos de lesões,
vai ter ausências por motivo de suspensão automática e até mesmo baixa de fase de alguns jogadores. E é por isso que acaba sendo muito importante ter no elenco atletas que venham manter a regularidade. Léo Pereira sai, entra outro jogador com qualidade. Anselmo Ramon não pode jogar, entra um atacante que tenha características também que possam promover uma mesma qualidade. Matheus Albino se machucou, tem um goleiro também que possa assumir a altura, a titularidade do CRB. Nas laterais, o Hereda também, vivendo o seu momento de baixa na competição, que tenha um lateral no elenco que possa fazer, dentro daquilo que o CRB precisa, uma apresentação com regularidade. No lado esquerdo, o William Formiga. Se não puder, vem o Jorge, que também pode fazer aquele setor com muita qualidade. E é essa ideia que eu tento passar para o torcedor. Para ter um time disposto a disputar a competição, pensando no acesso para a Série A, o CRB precisa ter pelo menos uma base homogênea, que possa, com a saída ou entrada de peças, não diminuir seu ritmo e não deixar a equipe mais fragilizada. Vamos esperar para ver se o CRB consegue fazer isso no decorrer da competição. Tempo ainda tem. Não é momento de desespero, mas é um momento que vale sim esse alerta pelo número de tropeços que o CRB já teve até aqui na competição. Um grande abraço. À noite nós estaremos de volta no Futebol Show ao lado de todos os companheiros aqui na programação da MM. Muito bem, são 7h23, agora fazendo um breve comentário sobre o Asa, antes de trazer o giro do placar esportivo com o Marco Aurélio. Há muita discussão e há um debate especialmente sobre se o Asa tem que contratar ou não contratar. Eu acredito que nesse momento o Eduardo Cardial trouxe as informações, inclusive ontem também nós trouxemos as informações sobre o elenco, são 31 jogadores. E antes do Brasileirão da Série D começar, e até quando começou naquele início lá do jogo contra o Sergipe e nas primeiras partidas, nós, inclusive eu, vou falar por mim, né? Eu falava que naquele momento o Asa não tinha mais apenas um time, o 11 inicial como era no Campeonato Alagoano, como tinha se reforçado e aí sim melhorado e ganhado, vamos dizer assim, um grupo, um elenco. E hoje está da mesma maneira. Porque eu seria incoerente falar que não. Porque naquele momento era de uma forma e agora já mudou com os mesmos jogadores. Então, partindo desse princípio, eu acredito que hoje, nesse momento, o Asa não precisa contratar. Só se for algo de extrema necessidade. Um camisa 9? Pode ser que sim. E o técnico Ranieri Ribeiro, inclusive, já deixou entre linhas que pode contratar esta figura. Agora, por exemplo, contratar um meio armador, tendo Didira, Anderson Feijão, Léo Cereja e Rafael Saião, porque nesse momento, se for para contratar, isso é natural. E a gente, inclusive, traz também esse aspecto de falar sobre esse assunto sem querer que ninguém seja dispensado. Inclusive, o Canhão trouxe essa semana durante o Futebol Show e eu também trago isso para o meu perfil. Eu nunca vou falar sobre um jogador que tem que ser dispensado, porque de lá para cá vem isso também. De lá para cá que eu falo de clubes contra a imprensa. Então não vou fazer o que eles fazem com os jogadores, até porque são profissionais. E a gente deve respeito aos jogadores acima de tudo. Porque antes de ser um atleta, eles são seres humanos, são pessoas, têm família, enfim. Então, falar que alguém tem que ser dispensado nesse momento não é direcionar. Porque se o Asa hoje tem 31 jogadores e, por exemplo, tem pelo menos 2 jogadores em cada posição, para contratar um, vai ter que sair alguém. E aí algumas situações também no Asa devem ser repensadas ou ajustadas, corrigidas, porque jogadores que estavam jogando no início do ano não estão mais. Zé Wilson, por exemplo, o Asa vai querer ficar com o Zé Wilson ou não? Porque aí parte também do princípio de que tem que dar oportunidade para o atleta sair e jogar. O jogador de futebol quer jogar. Então o Zé Wilson está nos planos do Asa? Parece que não. Pode ser que esteja agora com o Ranieri. O Benê está nos planos do Asa? E eu falo esses 2 jogadores e eu gosto dos 2 jogadores. O Zé Wilson é um baita de um volante esquerdo, inclusive, canhoto, que é musca branca no futebol. O Benê saiu de uma titularidade no Campeonato Alagoano, que estava muito regular, para fora da relação. Então são algumas situações, e não é citando que esses jogadores devem ser dispensados. Porque, eu repito, falei agora há pouco, tenho respeito pelos atletas. Mas tem que ver como é que vai surgir, aliás, manter ou mudar o planejamento. Eu não contrataria nesse momento. Só se o técnico chegar, se o Ranieri falar assim, após os dias de treinamento, de avaliação, de observação, ele falar,
Rogério, eu preciso disso aqui. E aí pode ser um atacante, pode ser um meia, pode ser um volante, mas no momento, com os 31 jogadores, eu acredito que o Asa não precisa contratar. E aí vem o grande ponto. Não precisa contratar, porque para mim o elenco é qualificado, não deixou de ser qualificado, tem qualidade, já mostrou isso, já mostrou que pode ser competitivo. Mas quem tem que dar resposta nesses primeiros jogos com o técnico Ranielli, não é o Ranielli. Ele vai passar para os jogadores o seu entendimento, a sua parte tática, a sua parte teórica. Quem tem que dar resposta nesse momento é o jogador do Asa. Em termos de postura, de comportamento, de mudança de nuances dentro do jogo, de aspecto de ser mais agressivo, de conseguir fazer algo diferente. Hoje, nesse momento, quem tem que dar a resposta é o elenco. O Ranielli está no início de trabalho. Eu repito o que eu falei durante a semana no Futebol Show. Nesses 4 primeiros jogos, é difícil e é impossível, humanamente impossível, você implantar de forma direta e rápida para que os jogadores consigam assimilar o seu modelo de trabalho. Então, para mim, nesse momento não precisa contratar porque tem 31 jogadores e eu vejo qualidade nesse elenco, mas esse elenco tem que dar respostas para o técnico Ranielli e especialmente para a sua torcida, porque está deixando a desejar. O Asa saiu de uma liderança para a 6ª colocação e principalmente o que chama a atenção é a queda vertiginosa de rendimento. Está muito mal dentro de campo, muito mal. Então os jogadores têm que dar uma resposta, mas para mim, nesse momento, não precisa contratar, a não ser que seja uma necessidade do técnico, que ele venha trazer também para Arapiraca jogadores da sua confiança. Mas esse elenco do Asa, para mim, continua qualificado e principalmente competitivo. Agora tem que acordar, porque se deixar para acordar no fim dessa primeira fase, pode ser que não dê certo. Mas aí a gente torce para que consiga, né? O elenco consiga voltar a jogar bem e que os jogadores individualmente também agreguem ao coletivo para elevar esse nível de atuação ou de atuações que o Asa precisará para o restante da primeira fase. E agora nós vamos ao giro do placar esportivo, porque teve bola rolando ontem. Teve bola rolando ontem no futebol nacional e internacional. E eu queria deixar aqui para você que está nos acompanhando, que tenham fé nas crianças. Tenham fé na nossa juventude. Com você, Marco Aurélio. Bom dia, André, a todos os amigos aqui do Comando 91, a você da NNFM e também a você que nos acompanha através no YouTube, no canal NN Play. Chegando com as informações do giro do placar esportivo aqui dentro do seu Jogo Rápido, falando sobre os resultados de ontem, né? Teve bola rolando pela Série A, Série C, Série B e também futebol internacional e também com a agenda de jogos desta quinta-feira, inclusive hoje começando já a Copa América. Começando aqui com os resultados de ontem, pela Série C ontem teve bola rolando apenas com um jogo. O Ferroviário do Ceará venceu ontem o São José lá do Rio Grande do Sul por 3-2. Destaque aí para o gol do Ciel. O Ciel fez um gol ontem com a camisa do Ferroviário. O Ferroviário do Ceará vencendo o São José por 3-2 aí pela Série C. Pela Série B ontem também teve bola rolando com 4 jogos. 10ª rodada inclusive da Série B. Ontem o Santos voltou a vencer. Venceu o Goiás por 2-0 ontem lá na Vila Belmiro. Quem também venceu ontem foi o Botafogo de São Paulo, que ontem, jogando lá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, venceu a Ponte Preta de Campinas por 2-0. O Brusque e Avaí empataram em 0-0 aí no duelo dos catarinenses aí, lá no Gigantão das Avenidas. Brusque 0, Avaí também 0. No estádio Couto Pereira, também pela Série B, Curitiba venceu o América Mineiro por 1-0, o líder da competição aí. O Curitiba então vencendo lá no estádio Couto Pereira o América Mineiro por 1-0. Foram jogos então aí da Série B. Só atualizando aqui a classificação rapidinho da Série B, já que teve 4 jogos ontem. No G4, apesar da derrota, o América Mineiro ainda segue na liderança com 21 pontos em 11 jogos. O segundo colocado é o Avaí, também somando 21 pontos, só que perdendo aí no saldo de gols para o América Mineiro. O Operário do Paraná, hein? A campanha está fazendo o Operário do Paraná. Está na 3ª posição também com 21 pontos. O Santos é o 4º colocado com 18 pontos em 11 jogos já disputados. São os 4 primeiros colocados. Na zona do rebaixamento, inclusive o CRB está dentro dessa zona do rebaixamento. 17º colocado é o Brusque, que é o primeiro com 10 pontos. Na 18ª posição o CRB com 9 pontos. 19º colocado o Ituano com 7 pontos. E na 20ª e última posição o Guarani, lá de Campinas, com apenas 5 pontos. Situação então da tabela de classificação aí da Série B. Agora falando da Série A, que também teve bola rolando ontem.
10ª rodada ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense, jogando lá em Goiânia, perdeu em casa para a equipe do Criciúma por 2-1. No Engenhão, Botafogo ontem empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. Ontem no Morumbi, o São Paulo perdeu aí para o Cuiabá por 1-0. Também ontem, lá no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude venceu o Vasco da Gama por 2-0, mais uma derrota do Vasco aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0. O Grêmio também em situação complicada no Brasileirão. O Internacional, jogando ontem lá no estádio Orlando Scarpelli, lá em Florianópolis. O Internacional ontem venceu o Corinthians por 1-0. O Corinthians é outro time que também está em crise. E o Cruzeiro, que também venceu aí o Fluminense ontem por 2-0. Os resultados aí do Brasileirão, 10ª rodada. Só confirmando aqui a classificação após os jogos de ontem. Os 6 primeiros colocados, o Botafogo é o líder com 20 pontos. Na segunda posição vem o Flamengo com 18 pontos, joga hoje. O Atlético Paranaense é o terceiro colocado com também 18 pontos. Na 4ª posição vem o Bahia, que enfrenta hoje o Flamengo, inclusive, também tem 18 pontos. O Palmeiras é o 5º colocado com 17 pontos. E o 6º colocado agora é o Cruzeiro, também somando 17 pontos. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, abrindo ali na zona do rebaixamento, Corinthians com 7 pontos. 18º colocado é o Grêmio com 6 pontos. Na 19ª posição, o Vitória com também 6 pontos. Só lembrando que o Grêmio só tem 8 jogos até agora no campeonato. E na 20ª e última posição, o Fluminense com 6 pontos, já 10 jogos disputados. Situação aí da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem também teve bola rolando pela Eurocopa, né? Ontem também teve a abertura da segunda rodada da Eurocopa, lá na Alemanha, com 3 jogos. A Croácia empatou com a Albânia em 2-2. A Albânia que tem o técnico brasileiro Serginho, né? A Alemanha ontem voltou a vencer, sua segunda vitória na competição, venceu ontem a Hungria por 2-0. E a Escócia empatou com a Suíça em 1-1. Foram os 3 jogos aí da Eurocopa, segunda rodada. Agora destacando a agenda de jogos dessa quinta-feira, como eu disse, hoje tem a abertura da Copa América, mas hoje também tem bola rolando pela Série B, com 2 jogos. Às 19 horas tem Vila Nova de Goiás e Mirassol, e às 21h30 tem o Clássico do Nordeste na Série B, hein? Lá na Arena Castelão tem Ceará Sport hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Série A tem bola rolando com 3 jogos. Às 18h30 lá no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Atlético Mineiro. Às 20 horas no Maracanã tem Flamengo e Bahia. E às 21h30 tem o Palmeiras enfrentando o Red Bull Bragantino. São os 3 jogos que complementam aí a 10ª rodada da Série A. Futebol internacional, como eu disse, hoje tem a abertura da Copa América. Às 21 horas tem a Argentina enfrentando o Canadá. Jogo aí que abre a Copa América de 2024. E também tem bola rolando hoje também pela Eurocopa com mais 3 jogos. Às 10 da manhã, daqui a pouco, tem Eslovênia e Sérvia. Às 13 horas tem Dinamarca e Inglaterra. E às 16 horas o clássico europeu, Espanha e Itália, se enfrentando hoje às 16 horas pela Eurocopa. Esses são os jogos então desta quinta-feira, André. Muito bem, são 7h34 agora. Vocês estão vendo aí por que eu não vou mais a jogo do Vasco? Vocês estão vendo aí por que eu não participo mais de resenha, de torcida de Vasco, de grupo de Vasco? Eu não quero saber de nada ligado a Vasco. Tá me fazendo mal! Velho. Que situação. Vascão. Que situação, ó. O Vasco não tinha dinheiro, vivia na zona. Aí teve dinheiro, vivia na zona. Voltou a ficar sem dinheiro, tá na zona. Ou seja, ficou na zona rico, pobre e pobre de novo. Meu Deus do céu, que situação do meu Vasco da Gama. Minha Nossa Senhora. E outro, viu? Vasco, você me mata, Vasco! Calma, rapaz. Calma, não! Vai fazer o quê? Eu não quero perder, Juninho, cara. Eu não posso perder. Outro também que tá numa situação ruim. Participo mais de resenha, de torcida de Vasco, de grupo de Vasco. Eu não quero saber de nada ligado a Vasco. Tá me fazendo mal! Vascão. Ah, meu Deus do céu. Outro também que tá mal das pernas
Mas eu acho que se recupera ainda é o Corinthians. Mas eu acho que se recupera, mas eu não quero não, viu? Quanto pior ficar, melhor pra mim e pro palmeirense. Mas voltaremos a falar de futebol hoje às 19 horas dentro do Futebol Show. Vocês continuam com o Comando 91, Clevane Henrique e toda a equipe com informações e prestação de serviço. Grande abraço, bom dia pra você. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Coringa, forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem